Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, acabei de subir um vídeo referente ao acompanhamento do nosso desafio de 100k. Volta lá para assistir e ver o que aconteceu. Enfim, vamos dar continuidade aí no nosso desafio junto a MyForex Fund, certo? E aqui esse vídeo vai ser referente à nossa análise semanal. Então a gente vai estar aí mapeando os ativos que a gente sempre acompanha aqui no canal, definindo regiões para a gente estar operando e aproveitando o restinho da semana, certo? Então, como vocês sabem, a gente define regiões importantes onde a gente pode ter bons trades. Então, vou estar compartilhando a tela com vocês. A gente vai ter uma notícia importante aí sobre licença de construção, inventário de petróleo bruto pro petróleo ou pro dólar. Demorou? Então a gente vai estar já mapeando e aproveitando essa notícia para ver se a gente consegue fazer até alguma entrada ao vivo. Então beleza, vamos lá começar a nossa análise semanal. Então esse é o nosso Euro USD, gráfico mensal. A gente vai estar iniciando pelo nosso gráfico mensal, a marcação a gente sempre inicia pelo macro do mensal. Então a gente vem aqui e vai colocar a linha na cor do mensal, que é o azul escuro. A gente vai marcar essas regiões mais importantes, que é o que? Que é o pavio deixado aqui nesse mês. É um preço importante. A gente vai marcar o fechamento desse topo aqui que foi perdido, certo? Então a gente marca esse topo. A gente vai marcar também a 20 high do mensal. A gente vai marcar a 20 comum e a 20 low. Esses são os principais preços do mensal que eu vou estar marcando agora no Euro USD, certo? A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente vai marcar mais algumas regiões, sendo elas, vamos voltar no mensal que a gente acabou tirando. Então, se você observar, o euro veio buscar essa região aqui do mensal e já voltou cerca de 400 pontos. Quem estava ligado nessa região já podia ter executado uma compra aqui e esperado esse movimento, mas a gente vai fazer o que? A gente vai marcar agora as regiões do semanal sempre na cor roxa. Então a gente vai marcar esse topo aqui, que é uma confluência dupla com o do mensal. A gente vai marcar outros preços aqui também, como a 20 high. O preço desse gap aqui deixado algumas semanas atrás, a 200, e esse topo aqui do semanal. Então esses são os principais preços aí no semanal. Além disso, a gente tem um mensal aqui embaixo, certo? E a 20 low lá embaixo. Esses são os principais no semanal do euro. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário a gente vai marcar o topo aqui do diário de alguns dias atrás. A gente vai marcar a média de 9. A gente vai marcar o último fundo aqui do diário. Vai marcar 20 low lá embaixo. E vai marcar também esse topo aqui do diário aqui embaixo. O último fundo aqui da nuvem e esse último fundo aqui do diário. Então esses são os preços do diário que a gente vai marcar. A gente poderia marcar mais alguns aqui, como esse preço aqui de topo também, mas eu prefiro marcar só o do fundo, não vou manter esse daqui, certo? Porque é uma região bem brigada, então é difícil dizer que esse topo aqui vale mais do que a média de 20. Então do diário a gente vai remover. As regiões do diário estão marcadas, a gente pode traçar um Fibonacci desse movimento aqui. A gente pode traçar um Fibonacci desse movimento aqui de queda no diário, que vai nos dar regiões de preço lá em cima, certo? Então a gente tem os 50 de Fibo aqui. 50 de Fibo coincidindo com a média de 9, a gente já tinha botado essa linha e o 50 caiu exatamente aqui em cima. E a gente tem o 61.8 mais aqui em cima, a gente vai marcar aí no diário, beleza? Esses são os preços importantes do diário. Agora a gente vai para o H4, no time de H4. No H4 que a gente tem esse topo aqui no
H4 sempre em verde. Então a gente tem esse topo aqui no H4. A gente tem preços aqui importantes na 20 high do H4. A gente tem preço importante na 20 comum, que onde foi o preço foi eu buscar e já devolveu. E temos preços importantes nesse fundo aqui do H4 e também mais em regiões mais embaixo, como esse fundo aqui, a média de 200 do H4 e esse fundo aqui do H4. Então esses são os principais preços do H4 e esse é o Euro USD. Vou buscar compras por onde no Euro USD? Vou buscar por compras no Euro USD na 20 low do diário, nesse último topo aqui do diário, que coincide com regiões do H4 mais embaixo, que é a região da média de 200, e também regiões mais embaixo aqui do H4 e do semanal mais embaixo, que é o que do semanal? É a média de 20 do semanal. Então essas são as regiões que eu buscaria por compras no Euro USD, certo? E por vendas, buscaria por vendas no Euro USD na 20 high aqui em cima do H4 e nas regiões de 9 do diário, que é o 50 de FIBO, e o 61.8 aqui em cima, são regiões que eu procuraria por vendas no Euro USD. Também executaria a venda no Euro USD caso esse candle de H4 feche aqui embaixo da 20 low ainda. Então se esse candle de H4 fechar abaixo da 20 low, a gente poderia estar executando uma venda com o stop aqui em cima, ou aguardar outro candle de H4 para ver se ele sobe aqui, e aí sim seria uma venda mais interessante com o stop aqui em cima, 600 pontos de stop, certo? Ou aguardar talvez um movimento mais em cima para uma venda mais em cima aqui no 50 e no 61.8 de FIBO, certo? Então esse é o nosso Euro USD e as nossas principais regiões de venda aí para até o fim da semana. Sempre lembrando que ele pode ainda vir testar regiões mais em cima e temos mais regiões de venda em cima interessantes, certo? Esse é o Euro USD. Agora a gente vai para a Libra. Esse foi o desenho da raiva que a gente passou na Libra, onde a gente entregou o ouro da nossa banca. A gente estava aí com 7.930, faltando 70 dólares. Executamos aí vendas erradas aqui. Vou até complementar que teve uma venda inicial aqui de 0.5, certo? Então a gente vem aqui e vai contar toda a historinha de ter movimentado aí 2,5 mais meio, 3, 4, 5, 6, 8 lotes de Euro de GBP USD. Se a gente tivesse mais paciência e esperado, a gente poderia ter executado uma venda de 8 lotes aqui em cima, com um stop aí de 400 pontos e ter pego aí 3.200 pontos, certo? Então vou fazer trades mais curtos aqui, como uma venda aqui, um stop de 300 pontos e um take de 600. Quando voltasse aqui no H4 também uma venda, enfim, várias oportunidades. Acabamos tomando esse stop, bola para frente. Vamos aí analisar agora para a semana Libra para a gente pegar novos movimentos, certo? Então propriedades da Libra, vamos aqui, vou estar aqui aplicando a nossa, na verdade, vou estar apagando tudo novamente. Vamos apagar tudo apagado. Gráfico mensal, a gente vai marcar as regiões importantes no mensal, assim como a gente fez no euro, certo? Então a gente vai estar marcando a nuvem de Ichimoku aqui como um preço importante do mensal, que é onde a gente tinha executado uma venda também, até um pouco mais em cima. O preço no mensal passa da nuvem, vem buscar o finalzinho dela aqui. Como vocês podem ver no final da nuvem de Ichimoku, quem estava atento no final da nuvem de Ichimoku do mensal poderia ter executado uma venda aqui e pegar todo esse movimento aí de 2.000 pontos para baixo. Então esse é o mensal. Regiões importantes são essas. A gente tem mais algumas regiões importantes aqui em cima do mensal, como esse preço aqui, mais ou menos, e esse outro preço aqui de range. Temos a 20 high, 20 comum
e a 20 low como preços importantes aí do mensal. A gente agora vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem que estar ampliando aqui a escala. Escala ampliada, a gente vai marcar as regiões importantes do semanal, sendo essa região de topo da semana anterior, a média de 200, que é onde o preço se encontra agora, a média de 9, 20 high, 20 comum, 20 low e o último fundo aqui do semanal. Então esses são os preços importantes ao meu ver no semanal. Para o euro USD, além disso, a gente tem essa região aqui de gap, uma região importante também no semanal. A gente vai voltar no diário. No diário, para o euro, para a libra, a gente tem aqui essa região de topo importante, certo? Então a gente vai marcar essa região de topo aqui com a cor do diário, que é o azul claro. Então a gente tem essa região de topo. A gente tem a 20 low aqui embaixo, que foi onde o preço veio buscar e já devolveu 1000 pontos para cima. Quem estava atento executou uma boa compra aqui, certo? E a gente tem esse preço como importante. Temos preços importantes também agora na 20 comum, na média de 9 lá em cima, e também nas regiões de Fibonacci do diário, que a gente pode traçar esse movimento de retração aqui de Fibo, certo? E esperar o preço vir buscar as regiões de 50 e 61,8, que são regiões mais em cima. Além disso, a gente tem preços importantes no diário aqui embaixo também. No H4 da Libra, a gente está vendo esse movimento. A gente vê que no H4 a gente tem essa região de preço de fundo aqui junto com a região de preço de fundo do diário. Então a gente tem esse preço aqui de importante no H4, preço importante na 200, nessa região de fundo aqui, nessa região de fundo aqui também, e preços importantes lá no topo do H4 lá em cima, e talvez aqui na nuvem de Ichimoku, nessa região aqui onde a gente botou a linha, que coincide aí com a média de 9 do diário. Então uma região importante também. Então para a Libra, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar boas vendas nas regiões aqui da média de 9, do 50 e do 61,8 de Fibo do diário. Podemos executar vendas também mais lá em cima, certo? São regiões interessantes para venda, mas acredito que não suba tanto, mas pode ser que suba. Então essas são as regiões principais para venda e regiões interessantes para compra. Buscaria por compras no GBP USD nas regiões das médias de 20 aqui, na média de 20 do comum, média de 20 comum, 20 low, último fundo do H4 do diário, média de 200, semanal e H4. Então essas são as principais regiões de H4, do diário e do semanal que eu buscaria por compra, certo? Então a gente tem aí regiões interessantes para compra dentro da Libra. Então, essas são as entradas para Libra de compra e de venda, tudo mapeado. Vamos esperar aí as notícias que tem para sair. Agora eu vou analisar o ouro, que é um ativo que tem o dólar como cotação. Então a gente vai aqui no gráfico mensal, propriedades, ampliar a escala. Vamos jogar aqui 23 e ampliamos a escala do ouro no mensal. A gente vai ver que o ouro está próximo à região aí do mensal importante, que é esse preço de fechamento aqui, certo? Então a gente tem esse preço aqui do mensal como um preço importante. Temos o pavio do mensal lá em cima como preço importante, que é o preço histórico. A gente também tem esse outro preço do mensal aqui importante. E regiões do mensal importantes mais embaixo também, como esse preço de fechamento, a 20 high, a 20 comum e a 20 low do mensal. São esses preços importantes do ouro. No semanal a gente tem essa configuração do ouro, o ouro que segurou aqui, em nenhum momento fechou abaixo da 20
low do semanal, então ele não decretou em nenhum momento uma tendência macro do semanal de queda. Então a gente tem esse fundo do semanal, a gente tem a 20 low do semanal, a gente tem a 20 high do semanal, a gente tem esse topo aqui também, e temos mais topos aqui para trás, como aqui e aqui, e esse preço aqui de pavio do semanal como um preço importante também. Então a gente tem o preço do ouro próximo à média do mensal aqui, próximo ao preço da média de 20 do semanal, então a região aí meio duvidosa, pode ser que venha buscar regiões mais em cima, pode ser que volte a cair, mas essas são as regiões no semanal, a gente tem que olhar no diário também. Então no diário a gente tem o que? A gente tem esse topo aqui do diário, a gente tem a 20 high, a 20 comum, a gente tem a 20 low, a gente tem os últimos fundos aqui do diário, a gente tem a 200 do diário lá embaixo, e temos regiões do diário mais em cima, importantes, como esse preço aqui, esse aqui e esse aqui do diário. Então esses são os principais preços do diário importantes. A gente pode traçar o Fibonacci como a gente fez desse movimento aqui de queda, certo? Então esse é um movimento de queda aqui do CHA-USD, e tem as regiões do diário de Fibonacci de 50 e de 61,8 aqui em cima também. Visto o diário, a gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa região importante do H4. Além disso, temos preços mais importantes no H4 em cima, será? Não tantos, a gente acabou desconfigurando aqui o Fibonacci do diário. Então agora tá certo o Fibonacci. Vamos lá olhar o H4. Olhando no H4 a gente tem esse topo aqui do H4, e a gente tem regiões também de 20 high importante, 20 low, 20 comum, 20 low, último fundo do H4, último fundo do H4, média de 200 lá embaixo. Beleza? Esse é o movimento aí para o ouro no H4, e a gente buscaria por vendas no ouro nessa região aqui de topo do diário, na região do mensal, do diário, do mensal. Então essas regiões aí do mensal e do semanal também importantes para venda, para compra. Seria interessante regiões aqui na 20 high do diário, na 20 comum e na 20 low do diário, são regiões interessantes para compra. E se a gente for ver do H4, aqui estão as setas. O MetaTrader 4 é mais rústico do que o TradingView, mas eu, como comecei no MetaTrader 4, gosto do MetaTrader. Vou estar depois, quem sabe, indo para o TradingView para facilitar algumas marcações como essas. Mas fica aí registrado regiões para... Lógico que as setas estão indicando o preço da linha, certo? Então a seta tem que ficar na linha. E regiões de compra aqui mais embaixo também, próximo aí aos fundos do H4, e depois também de zonas aí do semanal, como a 20 low do semanal, que é muito difícil o preço vir buscar aqui ainda essa semana, certo? Então esse é o ouro também, tudo mapeado, regiões interessantes aí pra gente estar buscando trade. Logicamente utilizando outras confluências que a gente utiliza. Não é só essas regiões, são confluências também de indicadores e outros ativos que a gente acompanha, mas esse foi o ouro mapeado aí no H4, nosso time de execução de ordens mais assertivas. Libra no H4, euro no H4. A gente vai agora pro... Vamos comentar aqui o SP500, certo? SP500 aí chegando próximo ao seu topo histórico. Inacreditável o movimento que fez ele para mim. Ativo que explodiu para cima. Então, gráfico mensal, a gente vai estar marcando aqui o topo histórico do SP500, né? Tá um pouco longe, mas pode ser que chegue lá facilmente, já subiu muito, talvez só pare lá. Temos aqui a 20 high do mensal, temos a 20 comum do mensal, 20 low do mensal. A gente tem uma região do mensal aqui importante também,
que é essa região de preço aqui, certo? E desse gap também, que são regiões de preços importantes no mensal. A gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração, onde nós temos essa região aqui de topo importante no semanal na cor roxa. A gente tem a 9 do semanal como preço importante, a 20 high, 20 comum, 20 low, certo? Vamos agora para o diário, gráfico diário. A gente tem essa configuração, onde nós temos o topo do diário aqui, do dia anterior. A gente tem a 20 high, a 20 comum, a 20 low do diário, com preços importantes aí no diário para o SP500. Além disso, temos esse topo aqui do diário importante e essa região aqui conturbada do diário também, que eu marcaria um preço aqui aproximadamente como um preço importante aí do diário. Então a gente tem essa configuração para o SP500. Poderíamos traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta, dessa pernada de alta aqui do diário, e ter aí possíveis regiões de retorno do SP500 de 50 de FIBO e 61.8 aqui no diário. A gente vai para o H4. No H4 a gente tem essa configuração, onde a gente tem essa região de topo muito próximo ao topo do diário do SP500. Então a gente tem essa região de topo aqui, preços importantes na 20 comum, na 20 low, no último fundo do H4, nesse último fundo aqui do H4 aqui também, certo? E 200 lá embaixo são os principais preços aí, ao meu ver, do H4 para o SP500. Então esse é o SP500. Buscaria por compras no SP500, talvez aqui na média de 9 do diário, que a gente acabou esquecendo de marcar. Então a notícia acabou de sair, né? Vamos ver o que aconteceu com o dólar. Por enquanto, dólar para cima, euro corrigindo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar mais uma horinha para analisar as entradas que a gente pode fazer. Mas olhando aqui o SP500, buscaria por compras no SP500 aqui na 9 do diário, na 20 high do diário, na 20 comum do diário, no 50 de FIBO do diário, na 20 low do diário, no 61.8 do diário. São regiões que eu buscaria por compras. Visto o H4, também buscaria por compras aqui nesse último fundo do H4. E só são as regiões aí que eu buscaria por compras no SP500. E regiões para venda, buscaria por vendas aqui no SP500 no último topo do diário. E em regiões mais em cima que a gente marcou do diário, do mensal e do diário lá em cima, ainda bem longe do preço atual. Mas essas são as regiões aí para compra do SP500 e de venda do SP500 lá em cima também. Lembrando que o SP500, quando retornar, pode retornar bastante ainda. A gente tem aí talvez uma indicação de retorno para SP500 na visão mais macro de até aproximadamente os 4.200 pontos, cerca de 3.600 pontos para baixo. Então não me assustaria o SP500 corrigir isso tudo para depois voltar a um novo movimento de alta. Então esse é o SP500 e regiões de compra e de venda aí mais próximas para essa semana e até mesmo semana que vem, certo? Regiões do SP500 aí informadas. A gente vai analisar o Bitcoin aqui também rapidamente. É um ativo que não opera mais cripto, mas a gente vai estar aí a pedidos, né, também. Então, o gráfico mensal não está aparecendo bem, mas a gente pode estar vendo aqui o semanal. A gente vai começar a analisar então pelo semanal do Bitcoin. No Bitcoin USD, o que a gente tem? A gente tem um movimento aí de alta algumas semanas atrás do Bitcoin. Na verdade, o movimento aqui que saiu dos quantos pontos? 16 mil pontos, 15 mil pontos, 16.350. Então a gente tem esse fundo aqui do semanal e a gente tem esse topo aqui do semanal. Também temos esse gap importante e esse gap importante aqui. Então são preços importantes do semanal que a gente tem aqui. Além disso, tínhamos preços importantes no semanal na 20 low, na 20 comum, na nuvem de Ichimoku aqui também do semanal.
Então esses são os principais preços do semanal. Possivelmente o Bitcoin vai ficar trabalhando nesse range do semanal, entre a média de 20, esse topo, 20 low, pá. Talvez precise de um movimento muito forte do dólar para vir buscar essas regiões de 60 mil ou de 34 mil e tal. Mas se o semanal se segurar um bom tempo aqui, pode esticar. Mas acredito que o mais sensato para o Bitcoin seria o Bitcoin estar indo buscar aí por agora os 28.400 ou 26 e 26 e 27 para estar voltando a subir. A gente vai marcar algumas regiões aqui no diário importante. A gente poderia traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta no diário, que nos daria regiões exatamente onde a gente comentou que são regiões importantes do semanal. Então a gente tem aqui os 50 ou 61.8, a gente tem o topo do diário, a gente tem esse fundo do diário e a 200 aqui embaixo. Então o Bitcoin pode vir muito bem buscar aqui os 61.8, 27.400, ou passar aqui para o semanal, ou parar aqui nos 28.300, 400 e voltar a subir. Então ou vir aqui realmente nesse topo do diário e voltar a cair. Então regiões de venda aí, eu não opero cripto mais, mas se você quiser tentar uma venda aqui, uma aqui, e possíveis compras aqui, 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 aqui e aqui, são regiões interessantes para estar tentando trabalhar o Bitcoin, tá bem, principalmente no time aí de H4. Então é isso, o Bitcoin no H4 muito provavelmente vai ficar trabalhando dentro desse range aqui. E aí vocês decidem onde operar, se espera eu voltar aqui nesse topo para vender ou aqui para vender, para comprar. E é isso, como eu tô fora, não vou indicar muito Bitcoin USD. O USDJPY, a gente vai lá, vamos aqui ampliar a escala do USDJPY, vamos botar gráfico mensal. Gráfico mensal, a gente está vendo o gráfico mensal aí do USDJPY. A gente vai marcar aqui esse topo do mensal. A gente vai marcar esse topo do mensal, a gente vai marcar 20 high, a gente vai marcar 20 comum, a gente vai marcar 20 low, a gente vai marcar esse fundo aqui do mensal. São regiões aí do mensal importante para o USDJPY. Para o USDJPY no semanal, a gente tem outras regiões aqui importantes, como esse preço aqui do semanal, como esse preço aqui do semanal, 20 comum, 20 low. E esses fundos aqui do semanal são preços importantes para o USDJPY. Certo? São os principais preços aí, ao meu ver, no semanal para o USDJPY. A gente tem a 20 high também aqui, onde o preço pode vir tocar e depois continuar o movimento de alta. Mas no semanal é isso. Agora a gente vai para o diário. Diário do SDJPY, a gente tem esse topo aqui do SDJPY. A gente tem a 20 low, a 20 high, 20 comum. A gente tem a 20 low. A gente tem a média de 9. A gente tem a média de 9. A gente tem esse último fundo do diário. A gente tem essa região aqui de topo. E a 200 do H4, do diário. No H4, e é isso no diário, no diário pro SDJPY. A gente vai agora pro H4. No H4 a gente tem esse topo aqui do H4. A gente tem a 200. A gente tem a 20 high aqui em cima. A gente tem a 20 comum, a 20 low. E a gente tem aqui também as regiões mais de fundo do H4. A gente poderia traçar um Fibonacci aqui desse movimento de H4, também para nos dar uma orientação até onde o preço pode ir buscar e parar. Então a gente traria aqui esse Fibonacci no H4 do SDJPY, para nos dar uma noção até onde o SDJPY pode vir buscar, que são eles aqui os preços de 50 de Fibo e de 61.8
por coincidência, os 50 de Fibo no meio aqui da nuvem de Ichimoku. Então, preço interessante para buscar em compras. Então, no SDJPY, talvez buscaria por compras aqui na 9 do diário, na último fundo do diário, nesse último fundo do diário, na 200 do diário. A gente vai para o semanal, vai ver também que a gente tem compras aqui na média de 20 comum do semanal, que é aqui, e na 20 high do semanal, que é aqui. E também temos aí compras em regiões um pouco mais em cima. Certo? Temos compras aí um pouco mais em cima, nas regiões de 50 de Fibo, de 61,8 aqui. Então são todos esses preços interessantes para o SDJPY e regiões de venda. Buscaria ir por vendas no SDJPY nas regiões de 20 comum e da 20 high aqui em cima. São as regiões que eu procuraria por vendas no USDJPY, certo? Nessas regiões aqui do diário de H4 são as principais regiões que eu procuraria por vendas. Ou continuidade de fluxo, no caso outro fechamento de H4 aqui para baixo e uma continuidade talvez próximo aqui de H4, se fechar para baixo, uma venda e um stop aqui em cima. Vamos aí acompanhar o movimento até o final do dia. Agora a gente vai para o SDCAD, o último ativo a ser analisado no time mensal. A gente vai ampliar aqui as propriedades de escala. Gráfico mensal. A gente vai mapear aqui as regiões do mensal, sendo essas esse topo aqui. A gente tem essa região de topo também no mensal, essa região de topo, essa região de topo, a média de 20 high, que foi onde o preço veio buscar, incrivelmente devolveu. A gente até esperava isso também. Mas temos aqui a nuvem também, a 20 comum e a 20 low do mensal aí para o SDCAD. Esses são os principais preços do mensal, ao meu ver, para o SDCAD. A gente tem a nuvem de Ichimoku segurando aí bastante o semanal, certo? Então a gente tem esse preço aqui da linha cor de roxo segurando o semanal, assim como esse fundo, assim como essa média de 200 e assim como as regiões mais embaixo aqui também do semanal. Regiões do semanal mais para cima, média de 20 low, 20 comum, 20 high, são os principais preços aí para mim, ao meu ver, no SDCAD no semanal. No diário a gente tem regiões importantes aqui no diário, na 20 high do diário. A gente tem essa região do diário importante de topo, essa região do diário importante de fundo e regiões mais embaixo do diário também importantes, como essa daqui, certo? Então esse foi o SDCAD no diário. Agora a gente vai para o H4. A gente pode vir no diário aqui do SDCAD e traçar um movimento aqui de Fibonacci desse movimento de queda do diário aqui. A gente vai colocar o Fibonacci do diário na cor do time do diário, que é o azul claro. Então a gente vai ver aqui, de acordo com o Fibonacci no time diário, o ativo pode nos buscar essas regiões de 50 e de 61,8, que foi onde o preço veio testar, né? Depois de todo esse movimento de queda, ele inicia, vem buscar os 50, entrada perfeita aqui, e quem entrou só nos 50, 2.000 e quase 3.000 pontos de gain, provavelmente possa ser que ele venha fazer um reteste nos 50 ou no 61,8. A gente tem a 200 aqui também como preço importante para voltar a cair, certo? Então regiões de... Agora a gente vai para o H4. No H4 a gente tem aqui esse preço de 200, certo? A gente tem a 200, a gente tem o topo lá em cima, a gente tem esses fundos aqui do H4 como preços importantes. Vamos ver se a gente tem mais algum preço importante para cá, para o final não. E é isso no H4 do SDCAD. A gente vai pegar aqui o Fibonacci desse movimento aqui. A gente já traçou, na verdade não. A gente vai traçar o movimento desse movimento aqui de queda do H4, onde a gente vai botar na cor do H4, que é a cor verde escuro, certo? E a gente vai ver regiões aqui interessantes de 50 e de 61,8, certo? Então, além das regiões de 50 do diário, a gente tem regiões dos 50 do Fibo, desse movimento de queda da H4, que é aqui e aqui. Então, essa é a ideia para o USDCAD.
Regiões de compra e de venda no SDCAD. Buscaria por regiões de venda aí no SDCAD na média de 20 raio do diário, no 61.8, no 50 de FIBO do H4 e na região aqui do diário, da média de 20 do diário, que é onde o preço se encontra agora. A gente tem um preço importante aqui também agora, que é 20 comum do diário para o SDCAD. Então é um preço importante que possa ser que surja uma venda numa reversão do movimento aqui de H1, um candle para baixo, uma venda com stop aqui curto, um stop aqui mais longo. Então essa é a ideia para o SDCAD aí no H4. A gente pode ter essas vendas nessas regiões, como também vendas em regiões mais em cima, certo? Do semanal e do mensal aqui. E temos regiões também mais em cima de 50, 61.8. No meio disso, regiões aí do semanal também importantes, certo? Então essas são as regiões interessantes que eu buscaria por vendas aí no SDCAD. E são entradas de mais reversão, mas a gente pode ir com fluxo também, caso, enfim, a gente tenha um candle de H4 perdendo essa região aqui, indo buscar o 61.8 ou possivelmente lá, ou fazendo um recuo para testar aqui as regiões do semanal mais embaixo e aí voltar a subir novamente, certo? Então vamos aguardar. E essas são as regiões de venda aí interessantes para o SDCAD. Regiões de compra para o SDCAD, buscaria por compras na região da 20 low do diário, que está aqui embaixo, certo? Então buscaria por compras talvez aqui, mas principalmente aqui no fundo do diário e nessas regiões aqui do semanal e do H4, em regiões mais embaixo do diário e do mensal também. Então seria nessas regiões que eu buscaria aí por compras e por vendas no USDCAD. Beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas marcações para a semana. Isso serve para essa semana, acaba servindo para a semana também que vem. Então eu tenho minha vida aqui como analista da TSC. Então tem vezes que eu não consigo estar fazendo toda semana um vídeo de análise semanal tão detalhado como esse, nem estar acompanhando na íntegra e passando e comentando com vocês sobre tudo o que acontece, mas fica aí minha contribuição para vocês nessa semana, tudo mapeado no H4 para Libra, no H4 para o EURUSD, para Libra, certo? Para o ouro aqui também, tudo mapeado no H4, para o Bitcoin USD, tudo mapeado também no H4, para o SP500, tudo mapeado no H4, que é o time de execução mais assertivo. A gente pode trabalhar no H1 também, mas é mais perigoso. Então o SP500 tudo mapeado também. O SDJPY tudo mapeado também, certo? E o SDCAD tudo mapeado também. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Dá trabalho, mas é essa a nossa análise semanal, é isso que eu utilizo para fazer meus trades. Então não mexo mais em nada, tá todas as ideias postas. Então agora a gente só vai esperar o price action do mercado, as notícias e o contexto para retirar aí os melhores trades e estar fazendo dinheiro no mercado e dando sequência ao nosso desafio de 100k e gerindo também o capital dos clientes que a gente opera aqui na Triumphs Calling. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as regiões que a gente comentou, são regiões importantes e até o final da semana vai aí, acredito, permitir bons trades pra gente. Beleza? Forte abraço, vamos que vamos. Se inscreve no canal, compartilha com quem tem interesse em operar no mercado e que, enfim, quem desanimou em aprender uma estratégia eficiente, que sim, isso é algo que eu acredito que eu desenvolvi e que eu tô aqui compartilhando com vocês de bom agrado para tentar ajudar e também compartilhar o meu trabalho aqui como analista financeiro e, enfim, como trader, na verdade, que foi o que eu sempre quis e hoje eu estou cada vez mais perto e espero que vocês também consigam, que gostem e estejam cada vez mais perto também de ter essa liberdade e de não ficar refém do sistema, beleza? É nós contra o sistema. Valeu, um abraço, tamo junto, vamos!